Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos falar, sobre a noite de premiação do Oscar, O Batata Diário aqui, conjuntamente com o Diário do Capitão, fez 15, 16 vídeos mais ou menos aí para falar sobre os filmes que concorrem ao Oscar, então nada mais justo agora do que a gente ter umas palavrinhas rápidas aqui sobre o que aconteceu na noite de premiação. O primeiro destaque, obviamente, foi para Parasita, Parasita ganhou melhor filme, melhor diretor, esses dois Oscars totalmente inesperados, melhor filme em língua internacional, ou filme em língua estrangeira, como se falava antigamente, e melhor roteiro original, tá certo? Quando o Bong Joon-ho fez, o diretor de Parasita, fez os discursos, ele optou por fazer esses discursos na língua materna, em coreano, com a ajuda de uma intérprete, e inclusive dizem que ele tem um bom domínio do inglês, então se ele fez isso foi por uma questão puramente ideológica de afirmar, o cinema internacional dos Estados Unidos. Ele que já falou que os americanos têm que vencer essa barreira das 3 centímetros das legendas, coisa e tal, que eles vão ter acesso a coisas muito mais interessantes quando eles tiverem essa coisa aí de terem essa tolerância com as legendas, Na premiação de direção, quando ele fez o discurso, ele homenageou o Quentin Tarantino, e o Scorsese, que estavam concorrendo com ele. Com relação ao Tarantino, ele falou, que agradecia ao Tarantino de divulgar muito o cinema asiático em suas produções, E o Scorsese foi muito interessante. Por quê? Porque ele disse, que uma frase do Scorsese inspirou demais a carreira dele, que é o seguinte: para você ser criativo, você precisa ser pessoal, E o Scorsese ficou muito emocionado, foi aplaudido de pé. Foi um grande momento da noite mesmo, talvez o melhor de todos da noite, Parasita ficou tão bem cotado, que no discurso de melhor filme, eles estavam falando lá, coisa e tal, Aí o tempo da televisão, apagou, cortou o microfone e apagou, o discurso dele para voltar para Jane Fonda para encerrar a festa, Mas aí o próprio público, liderado inclusive pelo Tom Hanks, levantou e começou a bater palma e falou: deixa eles continuarem a falar, o que foi um negócio muito bacana, Então é muito legal a gente ver essa premiação, que foi uma premiação histórica, porque é a primeira vez que um filme em língua estrangeira ganha o título de melhor filme, na festa do Oscar, Isso foi uma coisa muito bacana, tá certo? Com relação às demais premiações, não aconteceram algumas surpresas em alguns casos. Por exemplo, Joaquin Phoenix ganhou em Coringa, Ele fez um discurso um pouco, vamos dizer assim, tenso. Ele estava um pouco tenso. Ele falou coisas muito legais sobre preservação do meio ambiente, sobre a importância de ser humano. Ele, inclusive, fez um meia-culpa dizendo, pedindo desculpas, às pessoas que trabalhavam com ele, por ele ser uma pessoa muito difícil, Mas ele estava num clima muito tenso. A impressão que dava é que ele ia fazer knock, 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 botar uma arma na cabeça e dar um tiro, para quem entendeu a piada aí, no caso, Acho que todo mundo deve ter entendido a piada, Mas ficou meio estranho. Já a Renée Zellweger, ela ganhou para melhor atriz, E ela fez um discurso bem clássico mesmo, homenageando a Judy Garland, que é uma coisa que o pessoal da academia adora, Para melhor atriz coadjuvante, a Netflix foi premiada, com a Laura Dern em História de um Casamento, que era Pule de 10 também, E melhor ator coadjuvante ficou um clima assim meio estranho, porque Brad Pitt ganhou, por Era Uma Vez em Hollywood, Só que algumas pessoas reclamaram que parecia mais um prêmio de consolação do que qualquer outra coisa, até porque ele nunca havia ganho um Oscar na categoria de ator, Ele já concorreu para produtor, coisa e tal, mas para ator nunca tinha conseguido ganhar. E os outros que concorriam com ele eram todos medalhões já laureados com Oscar, Você tinha um Anthony Hopkins, você tinha um Tom Hanks, você tinha um Al Pacino, Então, de repente, vamos dar uma colher de chá para esse menino aí, vamos dar um prêmio para ele. Ficou essa impressão para alguns, no caso, Com relação ao Oscar de documentário, onde o Brasil estava concorrendo com a Democracia em Vertigem, ele infelizmente acabou não ganhando, E aí American Factory, que é um documentário produzido pelo o Barack Obama e que está junto com o Democracia em Vertigem no Netflix, acabou ganhando um documentário que fala sobre uma fábrica americana administrada por chineses, Então esses dois documentários eles estão à disposição de vocês para assistir lá no Netflix, tá certo? Outras coisas também que eu posso falar, deixa eu ver minha colinha aqui, que é muita coisa, tá? É o seguinte: Jojo Rabbit, por exemplo, ele ganhou para melhor o roteiro adaptado, Algumas pessoas reclamaram um pouco disso, porque talvez o irlandês merecesse esse prêmio, que inclusive foi uma coisa que
foi muito comentada, né? O irlandês concorreu a 10 categorias e não levou nenhuma. Dois Papas concorreu também a várias categorias, também não levou nenhuma, né? A única produção que a Netflix conseguiu ganhar mesmo, né, foi a História de um Casamento para melhor atriz coadjuvante, mas eu espero que a Netflix não fique chateada com isso, que ela continue investindo nisso, né? Porque ela trouxe muitos atores consagrados, né, e boas produções, né, para concorrer ao Oscar. Isso, inclusive, na minha opinião, engrandeceu a marca do próprio Oscar, inclusive, tá certo? 1917 levou melhor fotografia, né, confirmando aquela coisa, né, do plano sequência, né, de se premiar essa tentativa do plano sequência, tá? Ganhou também mixagem de som e também ganhou efeitos visuais. Apesar de Guerra nas Estrelas, né, mas foi legal ver 1917 ganhar esses prêmios. 1917 que inclusive estava cotado para ser o vencedor, né, do Oscar esse ano, né? Mas ninguém esperava, né, a coisa ali do Parasita ali no caso, né? Ford versus Ferrari ganhou duas premiações muito legais, que foram técnicas, né, que foram justamente edição de som, tá? E também montagem, né? Para um filme de corrida, né, a montagem é uma coisa fundamental. Então ficou muito bacana essa premiação aí. O Escândalo ganhou para melhor cabelo e maquiagem, que também foi uma premiação merecida. Por quê? Porque com a maquiagem, né, por exemplo, as atrizes tiveram seus semblantes muito alterados com maquiagem e penteado, né? Por exemplo, no irlandês foi mais CGI que você mudou o rosto das pessoas, né? Mas no Escândalo foi realmente a maquiagem e o cabelo que mudou o rosto das pessoas. A Charlize Theron, por exemplo, ela estava irreconhecível. Ninguém estava dizendo que a Charlize Theron estava trabalhando naquele filme lá, e foi muito em virtude da maquiagem e do cabelo, tá? Trilha sonora original ficou com Coringa, tá? Que foi uma trilha sonora muito bacana, tá certo? Muito legal, muito densa, muito angustiante. O Elton John ganhou o Oscar de melhor canção, o que é muito legal a gente ver, né? Que quem gosta do Elton John, ele estava muito emocionado, né? Foi muito bacana a gente ver isso também, tá? E a gente tem essa coisa aí, né, de outras premiações aí, que eu não vou falar aqui por causa aqui do tempo do vídeo aqui, coisa e tal, que ele tá relativamente curto, tá? Mas pra gente fazer na Batata Espacial, vai estar toda a listagem lá pra vocês, tá? Vai estar toda a análise lá direitinho pra vocês poderem dar uma lidinha, coisa e tal, tá? E o que eu posso falar aqui? Eu acho que ele tem essa cerimônia de premiação, ela teve duas características. A abertura dos Estados Unidos para o cinema internacional, né, com essa premiação do Parasita aí, né, que a gente vê também uma mudança no perfil, né, dos membros da academia que estão votando, né, que estão ficando mais abertos para o cinema estrangeiro, o cinema não americano, não norte-americano, né, não estadunidense, né. E o legal é que a gente está vendo aqui, né, também que a investida na Netflix também vai fazer com que aqueles atores mais antigos, mais tradicionais do cinema americano voltem também a concorrer. A gente está vendo um Anthony Hopkins concorrendo por causa da Netflix, né? Um Jonathan Pryce, um Al Pacino, um Robert De Niro, um Joey Pesci. É muito legal você ver esses caras voltando. Então tem essa característica o Oscar esse ano, né? De você ter, né, a abertura para o cinema estrangeiro e, ao mesmo tempo, resgatar velhos atores aí, uma tradição de atores antigos aí, certo? Vou ficando por aqui, gente, desejando vida longa e próspera, tá? Deem uma lidinha lá nas minhas análises do Oscar na Batata Espacial, tanto da premiação quanto dos filmes, tá? E também curtam, compartilhem e comentem o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo, gente? Um abração, fui!